Capítulo 34. Manipular Mitchell. Mitchell era sempre movido por acontecimentos. Nunca havia uma simples coincidência. Nada era fruto do acaso. Tudo o que acontecia tinha de ser um sinal de Deus. Certa tarde, perto do final de fevereiro e 2 semanas depois de Mitchell nos ter abandonado à nossa fome, estávamos sentados à entrada das tendas. Mitchell tinha decidido que não iria pregar naquele dia. Demasiado trabalho, demasiado calor. O Senhor queria que ele ficasse no acampamento. Por isso, passamos o dia sentados a falar do tema preferido dele, que era, claro, ele próprio. Barzi bebia-lhe as palavras. Eu mal o escutava. Ao cabo de 8 meses, a ouvi-lo cada minuto de cada dia, não havia grande coisa a respeito dele que não tivesse ainda ouvido. Mas esforçava-me sempre por parecer ao menos que estava a prestar atenção. Havia um duro preço a pagar se ele sentisse que eu não estava a manifestar-lhe o respeito que achava que merecia. Mas, na verdade, não o ouvia. Estava a divagar, a pensar na minha família, nos meus amigos, a perguntar-me se alguma vez poderia regressar à escola. Estava um dia de sol, com céu limpo. Já começava a aquecer e perguntei-me como seriam os verões na Califórnia. Iria passar ali o resto da minha vida? Iria passar o resto da minha vida no alto daquele monte, a quilômetros de tudo e de toda a gente, rodeada por penhascos e azinheiras? Alguma vez regressaria ao Utah? A verdade era que não sabia. Ali sentada, comecei a ouvir o barulho surdo dos rotores de um helicóptero. O som tornou-se mais forte e Mitchell pôs-se instantaneamente de pé. O rugido dos motores e o bater das pás começou a encher o ar. Mitchell empurrou-me para dentro da tenda e então agarrou Barzi pelo braço e fez-lhe o mesmo. De pé junto à entrada, baixou a aba que usávamos como porta. O barulho do helicóptero era cada vez mais forte. Vinha na nossa direção. Mitchell fez-nos sinal para recuarmos para fundo da tenda. Deslizei para trás, mantendo-me voltada para a entrada. O helicóptero apareceu a pairar mesmo por cima do acampamento. O barulho dos motores era ensurdecedor e os rotores levantaram um enorme turbilhão de pó. O túnel de oleado era sacudido com tal violência que pensei que o vento ia levá-lo. Por um instante, recordei aquela tarde nas montanhas sobranceiras a Salt Lake City, 3 dias depois de ter sido raptada. Mas ao contrário dessa tarde, daquela vez não estava ansiosa nem excitada. Fosse quem fosse que estivesse no helicóptero, e fosse qual fosse a razão que tivessem para inspecionar o acampamento, não tinha de certeza nada a ver comigo. Sabia que não iam descer soldados a deslizar por cabos para me salvarem. Mesmo assim, mantive os olhos voltados na direção do som. Ao fim e ao cabo, nunca se sabia. O helicóptero pairou durante alguns minutos e acabou por afastar-se. Mitchell obrigou-nos a permanecer dentro da tenda até se convencer de que o perigo tinha passado. Quando por fim nos deixou sair, era mais uma vez um homem mudado, menos confiante, menos convencido, cheio de dúvidas e de medos. Olhou para Barzi e disse: "Isto foi um sinal de Deus. É tempo de nos mudarmos outra vez." Eu sabia que não era sinal de coisa nenhuma. Mitchell estava com medo que o helicóptero voltasse ou que os pilotos mandassem a polícia investigar o nosso estranho acampamento.
Barzi olhou para ele e não respondeu imediatamente. Eu sabia que ela detestava aquele lugar. Sabia que detestava estar confinada ao acampamento 24 horas por dia. Sabia que detestava não poder ir à cidade, participar no saque ou procurar comida, ou ver qualquer coisa além das árvores que nos rodeavam. Sabia que, como eu, estava desesperada por falar com outras pessoas. Não sabia o que esperava ela de um lugar novo, mas suponho que achou que não podia ver-se numa situação pior do que aquela em que estava. Por isso hesitou apenas um instante antes de concordar. Sim, Deus quer que nos mudemos para outro sítio. Falaram dos lugares para onde podiam ir, ambos a ficar entusiasmados com as possibilidades. Quando não se tem nada, nem laços familiares ou amigos, e quando não queremos verdadeiramente saber aonde vamos para desde que haja um lugar onde mendigar comida, o mundo inteiro abre-se à nossa frente. Falaram de Nova York, Boston e Filadélfia. Falaram de um monte de outros lugares. O coração afundou-se-me no peito. Senti uma pontada de pânico e desespero. Todos aqueles lugares de que estavam a falar eram ainda mais longe de minha casa. Sempre assumira que acabaríamos por voltar ao Utah. Era a minha única esperança de ser salva. Ninguém me encontrara na Califórnia, mas ali ninguém me procurava. Mas se voltássemos ao Utah, talvez alguém me reconhecesse. Alguém podia ver-me e perceber quem eu era. Alguém podia chamar a polícia e salvar-me sem que eu estivesse de fazer, fosse o que fosse, de que Mitchell pudesse acusar-me. Todos os lugares de que estavam a falar ficavam na costa leste. Lá ninguém me reconheceria, e eu vira o esforço que fora necessário para chegarmos à Califórnia. Meses de planejamento, meses a pregar para juntar o dinheiro. Seria muito mais difícil voltar se chegássemos a Boston ou a Nova York. Quando lá estivéssemos, nunca mais voltaríamos para o oeste. Enquanto eu pensava, Mitchell começou a falar da sua demanda para conseguir as 6 outras esposas que Deus lhe ordenara que tomasse. Na realidade, fora-lhe revelado que devia tomar 7 vezes 70 esposas. Mas, de momento, estava disposto a concentrar-se em obter apenas as 7 iniciais. Ali sentada a ouvir estes desvarios, uma ideia começou a ganhar forma na minha cabeça. Pensei em todos os tipos de justificações que Mitchell dera recorrendo à religião. Pensei em todas as ocasiões em que tinha conseguido levar a sua avante, mentindo e manipulando as pessoas e as suas emoções. Na cidade, usava as escrituras e a fé para manipular dúzias de pessoas por dia. Era o que fazia para conseguir o que queria. Na altura, a discriminação religiosa era um tema especialmente sensível devido aos ataques terroristas de 11 de setembro. No entanto, Mitchell até isso conseguira usar a seu favor. As pessoas tinham medo de ofender fosse quem fosse, sobretudo pessoas que usassem véus e túnicas. E Mitchell tivera artes de conseguir muitas simpatias por causa disso. Convencera um policial a nem sequer olhar para a minha cara na biblioteca, tudo em nome da religião. Eu sabia que era errado tentar manipular as pessoas. Até então, a única manipulação que alguma vez fizera fora para tentar convencer Mary Catherine a escovar-me os cabelos, ou coçar-me as costas, ou fazer-me um sanduíche de queijo.
e mesmo assim quase nunca resultava. Não era muito boa a manipular e sabia que era ainda muito pior recorrer à religião para manipular as pessoas. Mas enquanto estava ali sentada a pensar naquilo, comecei a desenvolver um plano. Primeiro, no entanto, tinha de esclarecer as coisas com Deus. Perguntei-me se Deus me concederia uma autorização excepcional, só por uma vez, na questão da manipulação. Considerando a situação em que me encontrava, pensei que talvez estivesse disposto a ajudar-me. Enquanto Mitchell e Barzi falavam a respeito de todos os lugares para onde podiam arrastar-me, ajoelhei-me e comecei a rezar. Pedi a Deus que deixasse aquele plano resultar só uma vez. Pedi-lhe que me ajudasse e prometi que, se o fizesse, nunca mais voltaria a tentar manipular, fosse quem fosse. Quando acabei de rezar, sentei-me e voltei-me para os meus raptores. Eu sei que parece loucura, mas não consigo livrar-me dessa sensação de que talvez devêssemos voltar a Salt Lake City, disse. Bem, sei que não faz sentido, e sei que Deus nunca falaria comigo a respeito desta sensação, mas ela não me larga. Olhei de frente para Mitchell, a minha voz suave e sincera. Acha que pode perguntar a Deus se devemos voltar para Salt Lake City? Eu sei que ele lhe responderá. Sei que sim. É o seu profeta, é o seu vidente, é praticamente o seu melhor amigo. Acho que lhe afaguei o ego da maneira certa, porque não rejeitou de imediato a minha sugestão. E percebi o que estava a pensar. Talvez a minha pequena Shearjaz Hub esteja finalmente a compreender. Talvez esteja finalmente a reconhecer que sou, na verdade, o profeta. Por isso aceitou rezar a respeito daquilo. Então, como Moisés, pôs-se de pé e dirigiu-se ao cume do monte para falar com Deus. Voltou pouco depois. Penso que tens razão, Shearjahab, anunciou. O Senhor começa a trabalhar contigo, o que me deixa muito feliz. Vamos voltar a Salt Lake. Agora só precisamos de arranjar uma maneira de regressar ao Utah. Podemos pedir dinheiro para os bilhetes da caminhoneta. Podemos comprar um carro barato. Podemos apanhar um comboio. Não podemos ir de avião. É demasiado caro e não temos identificação. Continuou a falar, ponderando a melhor maneira de voltar a Salt Lake. Mas eu tinha uma ideia também a respeito daquilo. Vocês, os dois, estão sempre a falar das vossas viagens através do país, disse. Já viajaram a boleia para todo lado. Mitchell calou-se e olhou para mim com uma expressão de surpresa. Penso que devíamos voltar à boleia para o Utah, insisti. Vocês, os dois, já percorreram o país de uma ponta a outra à boleia. Eu nunca apanhei uma boleia em toda a minha vida. Acho que é essencial para mim fazer também essa experiência. Penso que é uma parte importante de descer abaixo de todas as coisas para que possa erguer-me acima de todas elas. A expressão de Mitchell mudou de surpresa para choque. Reparei que Barzi semicerrava os olhos, como que desconfiada. Mas eu sabia que o tinha fisgado. Fora apanhado com a sua própria artilharia. Claro que eu não queria ir à boleia todo o caminho até Utah. O que queria era estar em contato próximo com outras pessoas.
Pessoas verdadeiras, não Mitchell e Barzi. Se conseguisse aproximar-se o suficiente de outras pessoas, talvez surgisse uma situação em que pudesse ser resgatada ou arranjasse maneira de fugir. Mas Mitchell abanou a cabeça. Não gostava da ideia. Demasiado arriscado, disse. Ele e Barzi começaram a discutir o assunto. Surpreendentemente, Barzi concordava comigo. Era uma coisa que eu precisava de experimentar. Mitchell acabou por ceder, mas percebi que continuava a desconfiar da ideia. Estava tão ansiosa por voltar ao Utah. Era a única coisa em que conseguia pensar. Queria partir imediatamente, mas havia muito que fazer até estarmos prontos para ir. Tínhamos de juntar algum dinheiro para a viagem, e isso ia demorar tempo. Tínhamos de escolher entre os nossos pertences, separar e embalar as coisas que tencionávamos levar. Já tinha passado por aquilo, sabia que era uma carga de trabalhos. Mitchell disse que também tínhamos de planejar o caminho certo para voltar a Salt Lake City. Não podíamos pôr-nos na beira da estrada com um cartaz a dizer Salt Lake City. Tínhamos de planejar uma rota que nos levasse de uma pequena povoação até a seguinte, fazendo o trajeto por etapas, o que nos deixava com um grande problema. Mitchell sabia que ninguém nos daria boleia se nos apresentássemos vestidos com as nossas estranhas túnicas, o que significava que tínhamos de arranjar roupas normais. Mas isso representava um grande perigo, pois as pessoas não deixariam de me reconhecer se vissem a minha cara e o meu cabelo. Eu teria de estar muito bem disfarçada, ou Mitchell nunca iria para a frente com o plano. Mitchell não sabia o que fazer. Disse que tinha de pensar no assunto. Mesmo assim, senti-me invadir por uma onda de esperança e excitação. Ao fim de quase 9 meses de escravatura, tinha mostrado que era mais do que uma simples espectadora da minha vida, mais do que uma marioneta nas mãos dele. Ao fim de meses de treino e de condicionamento esgotantes, sentia que tinha por fim marcado um gol.